Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre lideranças religiosas. Mas qual será a liderança religiosa que hoje vamos tratar? Vou dar uma pista. Ela é brasileira, vem da Bahia e ela é do Candomblé. Como há na tela, seu nome é Menininha do Gantuá, a maior Ialorixá do Brasil. Então, mãe menininha do Gantuá. Mas antes disso, mando um abraço a todos vocês, estudantes do ensino religioso do estado de Pernambuco, e também a Ione, certo? Nossa professora aqui, intérprete de Libras, e a Ellen do som, e a todos os professores de ensino religioso. Mas agora trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo. Na tela podemos ler o olhar sincero e o sorriso frouxo de uma menina mulher que, mesmo sabendo como é o mundo, busca a inocência e sonha alto com a esperança. Maiara Barros. Então aqui nós temos o quê? Uma reflexão para juntos refletirmos um pouco sobre Mãe Menininha do Gantuá. Lembrando sempre que a nossa série sobre as grandes lideranças religiosas, nós buscamos o quê? A pluralidade, o respeito à dignidade humana e o respeito a todas as tradições religiosas. Lembrando que aqui é um local de discussão para a gente apresentar a vocês grandes nomes que fizeram e que fazem a história. E vamos lá. Então, na tela nós temos o quê? A foto de Mãe Menininha do Gantuá. Vamos conhecê-la. Aqui eu trago para vocês uma foto dela aos 8 anos de idade com outras amigas. E vamos caminhando. Traga um pouco da biografia de Mãe Menininha. Quem é Mãe Menininha? Seu nome é Maria Escolástica da Conceição Nazaré, conhecida como Mãe Menininha do Gantuá. Ela nasceu na Bahia, viveu, certo? Morou e morreu na Bahia. Foi uma Ialorixá, ou seja, mãe de santo, como é conhecida, brasileira, filha de Oxum. É a mais famosa Ialorixá da Bahia e do Brasil, uma das mais admiradas de todo o país. Foi empossada como Ialorixá, ou seja, tornou-se Ialorixá aos 28 anos de idade, em 18 de fevereiro de 1922. Lembrando sempre, mais uma vez, que apresentando a vocês essas grandes personalidades das tradições religiosas, nós buscamos o quê? O respeito a todas elas. E vamos caminhando. Trago para vocês ela com a indumentária de Ialorixá, Mãe Menininha. E vamos adiante, um pouco mais sobre a sua biografia. Acompanhe comigo na tela. Ela é descendente de africanos escravizados. Ainda criança, foi escolhida para ser Ialorixá do terreiro, fundado em 1849 por sua bisavó, Maria Júlia da Conceição Nazaré, cujos pais eram originários do sudoeste da Nigéria. Um ponto importante, eu gostaria que vocês, estudantes, apresentassem ao seu professor de ensino religioso, à sua professora, uma pesquisa sobre o que é o candomblé, certo? O candomblé aqui no Brasil, conhecer um pouco sobre as religiões de matriz africana e lembrar sempre o respeito e também estudar um pouco a diferença entre as tradições de matriz africana, lembrando que todas, cada uma tem a sua singularidade. E hoje, em especial, estamos tratando do candomblé, essa figura tão carismática, baiana, a Mãe Menininha. E aqui eu trago para vocês um depoimento dela. Veja só, sobre a questão do apelido Menininha. Acompanhe comigo na tela. Foi apelidada de Menininha, talvez por seu aspecto franzino. Por que talvez? Veja só, olha o que ela diz. Não sei quem pôs em mim o nome de Menininha. Minha infância não tem muito o que contar. Agora, dançava o candomblé com todos desde os 6 anos. Talvez seja justamente pela tenra idade dela. Ela não sabia ao certo o porquê daquele apelido.
Veja só um pouco mais da biografia. Foi iniciada no culto dos orixás de Gueto aos 8 anos de idade por sua tia-avó e madrinha de batismo, Pulquéria, Maria da Conceição, chamada de Mãe Pulquéria, em referência à sua posição hierárquica. Menininha seria sua sucessora na função de Ialorixá do Gantuá. Com a morte repentina de Mãe Pulquéria, em 18, o processo de sucessão foi acelerado por um curto período, enquanto a jovem se preparava para assumir o cargo. Sua mãe biológica, Maria da Glória Nazaré, permaneceu à frente do Gantuá. Vejam só um depoimento de uma menininha. Quando os orixás me escolheram, eu não recusei, mas balancei muito para aceitar. Lembrando que nós sempre temos um pouco de receio de assumir certas tarefas em nossa vida. E é isso, a coragem que essa mulher teve em enfrentar essa tarefa. Coragem que vocês, estudantes, também têm que ter em que enfrentar as tarefas do dia a dia, certo? E outros pontos mais, o estudo e o respeito à dignidade da tradição humana. E vamos adiante. Mais um pouco sobre a biografia dessa grande Ialorixá, do terreiro do Gantuá da Bahia. Como é exposto aqui, nós temos justamente o que? Ela é a mais famosa, como eu já falei, de todas as Ialorixás do Brasil, certo? Ela foi sucedida por sua filha, Mãe Cleusa Milé, que morreu em 16 de outubro de 98. É importante salientar isso. Outra questão do depoimento dela, como já falei a vocês, que há na tela, quando ela teve o receio, claro, de diante enfrentar, assumir aquela missão, mas ela enfrentou a sua missão e caminhou e tornou-se uma figura tão carismática no Brasil e no mundo. Lembrando que nós temos figuras carismáticas, como aqui já apresentadas, certo? Em várias tradições religiosas. E um pouco mais da biografia, acompanhem comigo. Antes e durante o exercício da liderança da casa, menininha trabalhou como costureira, bordadeira e também quituteira. Vejam só aqui, naquele tempo não era nada fácil comandar uma casa de candomblé, haja vista a perseguição que a religião sofria das autoridades baianas. Olhando para mim agora, nesse ponto aqui, nós encontramos o que? A resistência, a luta. Vejam só que não era fácil devido ao preconceito. E é contra esse preconceito, as tradições religiosas, que o nosso componente, o ensino religioso, busca mostrar o respeito à dignidade, lembrar que somos todos brasileiros, lembrar que somos humanos e o respeito à opção do outro. Então vejam só, acompanhando ainda, nós temos menininha, no entanto, soube valorizar a religião e integrá-la na sociedade baiana, obtendo a licença para o culto aos orixás em 1930. Agora vejam só a caminhada que esta mulher, que essa líder religiosa ela teve, justamente repousa na questão dela lutar contra o preconceito à sua tradição religiosa, que ela tanto cultuava, estava à frente. Então é importante isso. E vamos adiante. Mas a gente tem um pouco, mas o que seria o candomblé? Na tela nós temos, é uma religião afro-brasileira, derivada de cultos tradicionais africanos, na qual a crença em um ser supremo e culto dirigido a forças da natureza personificadas na forma de ancestrais divinizados, orixás, voduns, inquices, isso dependendo da nação, de cada nação. Então vejam só, o candomblé é uma religião afro-brasileira e temos que ter o que? A dignidade, o respeito a todas elas, lembrando sempre que a nossa Constituição é a Constituição Cidadã, a de 88, essa Constituição que prega o que? O respeito, certo? E vamos caminhando, trago para vocês, olha aí, uma fotografia, certo? De um culto
do candomblé, certo? Então é importante conhecer. O marido, um pouco da biografia dela. O marido dela, Álvaro McDowell, advogado, também teve forte influência e prestou grandes contribuições à luta pela defesa do candomblé e dos membros da comunidade. Apesar de não possuir um cargo religioso na casa, auxiliava no terreiro e atuava como ponte entre o Gantuá e a sociedade. Vejam só o papel do marido dela. Veja só a questão da resistência, da luta e do respeito. Respeito à sua tradição, respeito à sua fé. E é isso que nós buscamos. E é essa questão que nós temos justamente sobre essa personalidade do candomblé. Lembrando que aqui, como eu já falei, nós já comentamos, falamos e vamos falar de outras personalidades, de outras tradições religiosas. Vamos ver aqui, trago ainda mais um pouco da resistência. Olha aí, como já falei a vocês, a partir da década de 30, a perseguição do candomblé vai se acerrando, aumentando, mas uma lei de jogos e costumes condicionava a realização dos rituais à autorização policial, além de limitar o horário do término dos cultos às 22 horas, ou seja, havia leis que restringiam, reprimiam, vetavam, na verdade, o culto. E justamente ela e o marido resistiram contra isso. Mãe Menininha foi uma das principais articuladoras do término das restrições e proibições. Isso é uma tradição ancestral, doutor, ela dizia. Ponderava aí a orixá diante do chefe da delegacia de jogos e costumes. Venha dar uma olhadinha o senhor também. Veja só, ela convidava as pessoas, as autoridades que a reprimiam, que tentavam reprimir o culto à tradição dela, a conhecer. Muitas vezes nós temos preconceito por não conhecermos a fé do outro, aquilo que o outro acredita. E é importante salientar que, como eu falei a vocês, ela é a mais famosa Ialorixá do Brasil, certo? Então, vários famosos artistas da Bahia, do Brasil e também do mundo foram ao Gantuá conhecê-la. Até uma música que nós veremos foi escrita para ela. Vejam só aqui, acompanhem. Enquanto Mãe Menininha existiu, seu endereço no bairro do Gantuá foi um dos locais mais visitados de Salvador, inclusive por autoridades políticas da Bahia e de outros estados e do exterior. Apesar de não serem filhos da casa, filhos de santo, eram amigos muito próximos dela. O Jorge Amado, o escritor Caribé, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Dorival Caymmi, entre tantos outros famosos cantores, artistas que iam ao Gantuá, ao terreiro de Mãe Menininha, para conversar e ouvir uma palavra amiga, uma palavra de força. Tanto é que na tela nós temos aqui, olha aí, a saudação a ela, que diz, ó minha mãe, aos versos dessa canção. Que tal vocês pesquisarem, certo? Essa letra, essa música, saudação à Mãe Menininha. Lembrar que Dorival Caymmi, como estava na tela, ele escreveu a saudação à Mãe Menininha. Veja só, tamanha era a força dessa mulher, da resistência. Vamos ver aqui, olha aí a foto. Nós temos aí Mãe Menininha com o Jorge Amado, certo? Temos Jorge Amado, temos Dorival Caymmi, certo? Estão aí, são os famosos, estão com ela, um sociólogo. Temos a Maria Bethânia com ela nessa fotografia. Temos aqui o poeta Vinícius de Moraes. Então, Gilberto Gil, Caetano, como eu falei, Dorival Caymmi, Jorge Amado, o escritor, visitavam sempre a Mãe Menininha do Gantuá. A morte dela. Mãe Menininha faleceu em 1986, aos 92 anos. Deixou como sucessora do comando da sua casa sua filha mais velha, Cleusa, que após a morte foi sucedida por sua irmã, Carmen. O enterro de Mãe Menininha foi uma das procissões mais grandiosas da Bahia.
todos choraram a morte de uma das mulheres mais queridas do Brasil. Aqui nós temos uma fotografia de mãe Cleusa, sucessora de mãe Menininha. E aqui trago para vocês uma questão importante. Olha só o diálogo. Mãe Menininha abriu as portas do Gantuá aos bancos e católicos, brancos e católicos, aliás. Uma abertura que em muitos terreiros ainda é vista com certo estranhamento. Mas afinal, a lei dos jogos e costumes foi extinta em meados dos anos de 1970. Isso quer dizer que ela tinha um diálogo, certo? Com pessoas de outras tradições. Vejam só a questão do respeito. É por isso que nós a estudamos aqui. Por essa questão desse diálogo, essa capacidade de dialogar com religiosos de outras tradições. Como um bispo progressista na Igreja Católica, Menininha modernizou o candomblé, sem permitir que ele se transformasse num espetáculo para turistas. Isso aqui é justamente uma fala de um professor da Bahia. O que eu quero mostrar a vocês é justamente essa capacidade que ela teve que dialogar com outras tradições. Atenção, vejam só, acompanhem. Nunca deixou de assistir à missa e até convenceu os bispos da Bahia a permitir a entrada nas igrejas de mulheres, inclusive elas vestidas com roupas tradicionais do candomblé. Veja essa capacidade de diálogo que ela teve com autoridades de outras religiões. E aqui eu tenho depoimento dela sobre o marido. Meu marido, quando me conheceu, sabia que eu era do candomblé. A gente viveu em paz, porque ele passou a gostar do candomblé. Mas, quando fui feita Ialorixá, passamos a morar separados no meu terreiro, e eu e minhas filhas, marido não. Elas nasceram aqui mesmo, ou seja, o depoimento dela que viveu com a sua família na harmonia e também na questão da luta, da resistência. E é isso aí, e é isso que nós buscamos, justamente a consciência, a tolerância, o respeito à dignidade, o respeito à tradição religiosa do outro. O outro professa uma religião diferente da minha, e eu tenho que respeitar. Ele me respeita, nós nos respeitamos, a democracia e o respeito. E é por isso que hoje aqui finalizamos, certo? Nesta aula sobre esta grande figura baiana, mulher, a resistência do candomblé, uma figura que merece respeito e admiração a todos. E é isso aí, gente. Vamos seguir o exemplo dessa mulher que lutou contra o preconceito. Um forte abraço, professor Robson.